Capítulo 7. Oração de desligamento. Quanto às orações a serem feitas nos atendimentos, é preciso levar em consideração que cada indivíduo traz consigo uma história e um caso diferente. Portanto, precisamos estar atentos à direção do Espírito Santo, que é a direção que o Espírito Santo nos dá para guiarmos as orações da melhor forma, da melhor maneira. Apesar de não existir um padrão de oração, é importante estabelecer alguns fundamentos. Primeiro, é preciso haver concordância entre o conselheiro e o seminarista em cada confissão feita em arrependimento. Segundo, todos os pecados confessados devem ser desligados no mundo espiritual. Quando usamos a autoridade espiritual que Deus nos delegou para desligar na terra, ele desliga nas regiões celestiais. O pecado confessado é desligado no mundo espiritual. O pecado confessado e desligado no mundo espiritual não dará mais legalidade às ações malignas. Essa oração não pode ser, portanto, generalizada como eu me desligo de todos os pecados, mas pontual. Eu desligo os pecados aqui confessados em nome de Jesus. Após ter desligado do império das trevas, o conselheiro ligará ao reino da luz. Deus deu à igreja a autoridade de ligar e desligar. Mateus 18:18. No caso da bastardia, filhos gerados da aliança do casamento, é preciso fazer uma oração de desligamento à vida dessa pessoa, de total concessão às trevas, afirmando como filha de Deus, bendita e bem recebida. Caso ela tenha sido gerada antes do casamento, isso é, no período de namoro ou noivado, ore para inseri-la dentro da aliança do matrimônio. Além disso, deve-se desligá-la espiritualmente da concepção pecaminosa com a qual foi gerada, agradecendo a Deus pelo dom da vida. Por fim, abençoe-a, declarando que ela é filha de um Pai celestial e de um Pai terreno, seja adotivo ou biológico. Quando houver pecados de derramamento de sangue, homicídio ou aborto, é preciso recolher esse sangue do mundo espiritual e entregá-lo na cruz do Calvário, através da oração. Caso contrário, o mesmo permanecerá clamando na terra diante de Deus. Deuteronômio 22:8. Nos casos em que a pessoa praticou tentativas de suicídio, tais como ingestão de remédio, veneno e etc., além de confessar o pecado arrependido, ela deve orar para que o Senhor derrame em suas entranhas o precioso sangue de Cristo, a fim de limpar todo o resquício de morte introduzido em seu corpo. Em relação ao pecado sexual, sexo realizado fora da aliança do casamento, como adultério e a fornicação, é preciso desligá-lo após a confissão em arrependimento e também desconectar espiritualmente a outra pessoa com a qual praticou a promiscuidade. Isso porque o homem se torna uma só carne com quem coabita. Entretanto, como já afirmamos anteriormente, se houver o pacto do matrimônio, não poderá ser feito o desligamento, mas tão somente a confissão do pecado praticado antes da aliança do casamento. Também deverão ser confessados os pecados de promiscuidade praticado com o cônjuge na aliança do casamento, pois o leito do matrimônio com mácula é amaldiçoado por Deus. Hebreus 13:14. Por fim, o conselheiro deverá ordenar a expulsão de Satanás, pois essa é a única maneira que ele se retire da vida de alguém. A Bíblia é muito clara quando afirma: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. A sujeição a Deus é o primeiro passo dado por meio do arrependimento, confissão e renúncia. Todavia, isso não é sinônimo de libertação. É preciso usar a autoridade espiritual para expulsar o demônio através de uma oração de guerra. Só assim ele não terá mais lugar e não poderá mais retornar àquela vida, porque a porta
porque a porta fora, enfim, foi fechada. Nessa hora, mais do que nunca, a pessoa deve permanecer com os olhos abertos, pois os demônios farão de tudo para atrapalhar e manter o território ocupado. O conselheiro deverá se posicionar para lutar pela vida dela e pela sua descendência, a fim de que os pecados praticados por ela não gerem heranças espirituais nas próximas gerações. Deverá ordenar com autoridade a expulsão de todos os demônios que agiram em sua vida e que entraram pelas portas abertas pelo pecado confessado em arrependimento. Nessa oração, o conselheiro poderá contar com a ajuda dos anjos. Ele deverá orar pedindo ao Senhor que envie anjos para acorrentar todos os demônios que saírem da vida dela e levá-lo para onde Jesus mandar, sem poder de retorno. Deverá ainda pedir a Deus que envie os anjos na casa, família, negócios e tudo mais que ela possui para fazer uma varredura e retirar todo o demônio que ali foram alojados em decorrência dos pecados confessados em nome de Jesus. Após tudo isso, ore abençoando a vida dela em todas as áreas em que havia sinal demoníaco, profetizando saúde, alegria, paz, prosperidade, livramento e plenitude de vida em nome de Jesus.